Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós vamos encerrar a nossa meditação do capítulo 2, dos versículos 18 até o 23, que diz assim: que ninguém pretenda vos condenar aparentando humildade, para vos submeter à adoração de anjos, presumindo o que não se viu, inchando sem razão por sua maneira carnal de pensar, sem manter a cabeça mediante o qual todo o corpo está unido e estabelecido com juntas e membros e cresce com o crescimento que Deus lhe dá. Porque se vós morrestes com o Cristo para as coisas elementares desse mundo, por que sois julgados como pessoas como se vivesses nesse mundo? Por coisas tais como não toques, não proves e não manuseis? Porque estas coisas são usos que têm sido corrompidos, sendo preceitos e ensinamentos de homens, que aparentemente têm palavras de sabedoria com aparência de humildade, e reverência a Deus e duro tratamento do corpo, não em coisas valiosas, mas naquelas que são comuns da sua própria carne. Nós vamos falar hoje sobre a falsa humildade. Então, Paulo estava combatendo e ele traz então essa meditação a respeito da falsa humildade. Nós estamos aqui continuando esse assunto com esse tema, né? Uma frase difícil começando: envolvendo-se em coisas que não se viu, diz Paulo. O que ele quer dizer? Que os gnósticos alegavam conhecer profundos mistérios. E para então aprender tais mistérios, a pessoa precisava ser iniciada. Pode ser que entre os segredos estivessem as tais visões, né, que constituem então um elemento importante nas heresias que haviam naquele tempo. Os que faziam parte desse círculo mais restrito eram evidentemente vaidosos por causa dos seus conhecimentos secretos e das suas visões. Por isso Paulo acrescenta: sem motivo algum, na sua mente carnal. Eles então adotavam, esses gnósticos, uma atitude de superioridade para com os outros, dando a impressão de que a única maneira de ser feliz era pela trilha desses segredos profundos. Outro ponto aqui merece atenção nesse versículo: as práticas religiosas daqueles homens eram estabelecidas segundo a vontade deles. Eles não tinham autorização das Escrituras, não agiam em sujeição a Cristo, então tornaram-se enfatuados, ou seja, sem motivo algum, traziam essas coisas da sua mente carnal, porque faziam o que bem queriam, sem consultar o Senhor, embora, como Paulo aqui está falando sobre a falsa humildade, embora a conduta deles parecesse ser humilde e piedosa. No versículo 19 ele fala: e não retendo a cabeça. O Senhor Jesus é aqui designado como a cabeça do corpo. Aqui, reter a cabeça significa viver sempre consciente do fato de que Cristo é a cabeça e fazer então tudo para a sua glória, tendo também todas as necessidades supridas por suas inesgotáveis fontes de recursos. Significa manter o contato com o Senhor e contemplá-lo na glória, confiando que é dele que nós obtemos o sustento, a orientação e também a proteção. Isso se torna evidente nesta seguinte frase que Paulo fala: da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos,
cresce, o crescimento que procede de Deus. Há várias partes do corpo humano que são ligadas, então, umas às outras por juntas e ligamentos. O corpo, por sua vez, está ligado à cabeça, é o que Paulo está dizendo. Então, o corpo espera ser governado pela cabeça. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer enfatizar aqui. Os membros do corpo de Cristo aqui na terra devem encontrar a sua satisfação e suficiência nele. Não devemos nos deixar iludir pelos argumentos convincentes dos falsos mestres. Quando ele fala retendo a cabeça, ele salienta então a necessidade de vivermos em constante dependência do Senhor. A ajuda que recebemos dele ontem não nos servirá para hoje. O moinho cuja força vem da água do rio não pode moer hoje com a água de ontem. Também é oportuno dizer aqui que quando os cristãos retêm a cabeça, isso resulta em ação espontânea, em cooperação com a atividade de outros membros do corpo de Cristo. Pode ser também que Paulo também esteja pensando aqui nesse ensino nos ritos e ordenanças ligados ao gnosticismo e às outras religiões. O apóstolo pode estar se referindo ao ascetismo, em particular, que era proveniente do judaísmo, a qual já havia perdido a sua posição diante de Deus. Ou também ele continua refutando o gnosticismo ou qualquer outra seita que nunca ocupou lugar na presença de Deus, uma vez que os colossenses haviam morrido com Cristo. Paulo pergunta por que ainda desejavam sujeitar-se então a tais ordenanças, pois é sinal de que terem esquecido de que haviam cortado os vínculos com o mundo quando se identificaram com Cristo na sua morte. Esse versículo 21 já nos traz outra coisa importante. Esse versículo se tornará mais compreensível quando a gente acrescenta a expressão tais como no início, que quer dizer do versículo 20, Paulo diz, como se vivêssemos no mundo. Vos sugestais as ordenanças tais como não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro. O mais estranho é a quem ensine que Paulo está ordenando aos colossenses que não manuseie, não prove, não toque, invertendo o sentido da passagem. Mas nós sabemos que não é isso. Já no versículo 22, então, ele traz o sentido do versículo 21, tornando então mais explícito que eram proibições impostas pelos homens, como indica a frase segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Versículo 23 diz: tais práticas da religião humana criam uma suposta aparência de sabedoria, como um culto a si mesmo, e de uma falsa humildade e de rigor ascético, como um culto a si mesmo. Aquelas pessoas adotaram uma forma de adoração em que elas mesmas decidiram o que era certo, em vez de seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Parecem ter sido pessoas piedosas, porém não seguiam o verdadeiro cristianismo. Já explicamos o problema, da falsa humildade delas. Fingiam ser humildes demais para falar diretamente a Deus, por isso se serviam dos anjos como mediadores. A rigor, os ascéticos não precisam então de explicação. Tratava-se de uma crença que, negando ou torturando a si mesmo, era possível atingir um nível mais alto de santidade. Esse conceito ainda está presente em muitas religiões místicas do Oriente e algumas também do Ocidente. Qual é o valor dessas práticas? Talvez a melhor explicação esteja no final do versículo. Como disse Paulo, não tem valor algum.
Nem mesmo os votos de temperança, por bem intencionados, conseguem atingir o seu alvo. Todos os falsos sistemas, eles fracassam completamente quando tentam melhorar o homem. Embora deem a impressão de que a carne pode então realizar algo de bom para merecer o favor de Deus, eles não conseguem restringir as paixões e nem os desejos carnais. A atitude cristã é que morremos para a carne com suas paixões e desejos e que daqui por diante viveremos para a glória de Deus. E fazemos isso não por medo de punição, mas por amor àquele que deu a si mesmo por nós. É, na verdade, o amor que nos liberta para fazer o que é bom. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. É o amor que transforma em beleza o aspecto do dever. É o amor que adoça o esforço necessário para marcar passo a passo com Cristo. O amor transforma um serviço em liberdade. Amados, este é o final do capítulo 2. Então, que sejamos nós bons entendedores da importância de entendermos que morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 3, quando Paulo explica esta doutrina para os colossenses. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!